Imagine um visitante vindo das profundezas do espaço interestelar, um forasteiro cósmico que atravessa bilhões de quilômetros escapando das garras gravitacionais de sua estrela natal, cruzando o vácuo silencioso do universo por talvez bilhões de anos, até agora, até finalmente entrar em nosso sistema solar. E não apenas entrar, mas fazer isso de forma completamente inesperada, desafiando tudo o que sabíamos sobre cometas, asteroides e objetos interestelares. Esse visitante tem nome: 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já confirmado pela ciência moderna. Um corpo misterioso, com comportamento atípico, brilho incomum e características químicas que colocaram até os astrônomos mais experientes em alerta. Desde o primeiro momento, o 3I Atlas não se comportou como um cometa qualquer. Mesmo antes de se aproximar do Sol, ele já brilhava intensamente, o suficiente para despertar dúvidas. Seria ele apenas um cometa vindo de longe? Ou poderia haver algo mais, uma nova classe de objeto, um vestígio de outro sistema estelar formado em condições completamente diferentes das nossas? Ou quem sabe uma estrutura artificial? As perguntas se multiplicam, mas as respostas, essas ainda são escassas. Neste vídeo você vai mergulhar com a gente na história completa desse objeto enigmático. Desde sua descoberta, passando pelos dados secretos captados antes mesmo de sua detecção oficial, até as imagens mais recentes feitas por telescópios ao redor do mundo e do espaço, vamos entender as anomalias, explorar as hipóteses, confrontar as teorias mais ousadas e descobrir por que o 3I Atlas pode ser uma das descobertas mais importantes da astronomia moderna. Este é um daqueles vídeos para quem realmente ama o espaço, para quem vibra com cada nova descoberta, para quem olha para o céu e se pergunta: o que mais está lá fora? Se você é essa pessoa, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o que vem pela frente é no mínimo surpreendente. Respire fundo, ajuste o volume. E prepare-se para embarcar numa jornada que começa muito antes de sabermos da existência do 3I Atlas, e que talvez só esteja começando agora. Nossa história começa muito antes de julho de 2025, mais precisamente no início de maio daquele ano. Sem que ninguém soubesse, um pequeno ponto de luz cruzava silenciosamente o campo de visão da sonda TESS, da NASA, mas ele era sutil demais, fraco demais, quase invisível aos olhos humanos. Afinal, a TESS nem foi feita para observar objetos desse tipo. Seu foco é outro: buscar exoplanetas, aqueles mundos distantes que orbitam outras estrelas, detectados através de uma técnica refinada de variações de brilho, e ainda assim, lá estava ele, o 3I Atlas. Quando os primeiros dados começaram a chegar, um sentimento comum tomou conta da comunidade astronômica: perplexidade. O 3I Atlas estava muito mais ativo do que qualquer objeto daquele tipo deveria estar, naquela distância. E a cada nova imagem, o mistério só crescia. O telescópio espacial Hubble foi um dos primeiros a entrar em ação. Em 21 de julho de 2025, ele captou imagens que revelaram uma coma claramente visível, aquela nuvem de gás e poeira que se forma ao redor do núcleo de um cometa. Mas o detalhe que mais chamou a atenção foi o tamanho estimado do núcleo, entre 0,32 km e 5,6 km de diâmetro, um intervalo largo, mas já suficiente para colocá-lo como um objeto considerável em tamanho. O Hubble também revelou um brilho incomum. O 3I Atlas parecia refletir a luz de maneira mais intensa do que o esperado, o que reforçava a teoria de que algo incomum estava acontecendo em sua superfície ou composição. Enquanto isso, aqui na Terra, telescópios como o VLT, Very Large Telescope, e o Gemini também direcionavam suas lentes para o novo visitante. As imagens obtidas entre junho e agosto mostravam uma coma cada vez maior, mais densa, com tonalidade ligeiramente avermelhada, algo que poderia indicar uma composição rica em compostos orgânicos. Mas talvez o dado mais surpreendente tenha vindo de outro gigante da astronomia, o Observatório Vera C. Rubin. Ainda em fase de comissionamento, o Rubin foi capaz de registrar a evolução da coma do 3I Atlas entre os dias 21 de junho e 2 de julho, evidenciando uma atividade crescente e rápida. Esse crescimento acelerado da coma é um sinal claro de atividade volátil, mas como vimos no capítulo anterior, o objeto ainda estava longe demais do Sol para justificar essa atividade, apenas por aquecimento solar.
Isso alimentou ainda mais as hipóteses de que o 3I Atlas continha compostos extremamente voláteis ou que havia algum outro fator envolvido. As imagens em alta resolução também ajudaram a refinar a trajetória do objeto. Com os dados visuais em mãos, os cientistas puderam recalcular sua órbita, confirmando que se tratava mesmo de um corpo com trajetória hiperbólica, ou seja, ele veio de fora do sistema solar e está de passagem. Todas essas observações, feitas por equipamentos de ponta, tanto na Terra quanto no espaço, permitiram montar um mosaico inicial do comportamento do 3I Atlas. E o quadro que surgiu era fascinante e perturbador. Um objeto interestelar, ainda distante do Sol, exibindo um nível de atividade que não condiz com sua posição, um brilho superior ao esperado, uma composição que começava a parecer única e uma trajetória que garantia ele não voltaria. O próximo passo era entender o que, afinal, compunha esse objeto tão peculiar. E é sobre isso que falaremos no próximo capítulo. A luz de um cometa conta uma história que pode ser lida com instrumentos sofisticados capazes de decompor essa luz em seus componentes básicos, como se fossem palavras em um livro escrito em fótons. Com o 3I Atlas, essa leitura revelou algo extraordinário. As primeiras análises espectroscópicas feitas pelo telescópio espacial James Webb em agosto de 2025 deixaram os astrônomos surpresos. A coma do objeto estava repleta de dióxido de carbono, em uma proporção de quase 8 partes de dióxido de carbono para cada uma parte de água. Esse número é extremamente incomum. Para comparação, cometas do nosso sistema solar apresentam uma proporção bem menor, com o dióxido de carbono muitas vezes representando apenas uma fração da composição volátil. Além do dióxido, o monóxido de carbono também estava presente, outro gás que evapora a temperaturas muito mais baixas do que a água. Isso significava que, mesmo em regiões do espaço onde a maioria dos cometas permaneceria inativa, o 3I Atlas já estava soltando uma nuvem de gás brilhante e visível. Esses compostos sugerem que o objeto se formou muito além da linha de gelo de dióxido de carbono em seu sistema natal, uma região extremamente fria e distante de qualquer estrela. E por vir de outro sistema estelar, é natural que tenha preservado materiais voláteis que os cometas do nosso sistema já perderam há bilhões de anos. Outros telescópios confirmaram a tendência. O ESPER-X, um observatório infravermelho especializado em composição molecular, detectou não só dióxido de carbono e monóxido de carbono, mas também vestígios de cianeto e gelo de água, apesar deste último ser muito menos presente. No solo, o VLT registrou emissões compatíveis com a presença de níquel ionizado. Esse é um dado importante, pois indica que o 3I Atlas pode ter passado por episódios de aquecimento intenso, ou possivelmente conter minerais metálicos não esperados em um cometa típico. Essa combinação de gases e metais compôs um verdadeiro quebra-cabeça químico. O 3I Atlas não apenas se comportava como um objeto diferente, ele era de fato feito de algo que a ciência raramente encontra. Como interpretar esses dados? Uma hipótese é que ele tenha se formado em uma região externa de um sistema estelar muito antigo, preservando uma composição química primordial. Outra possibilidade é que tenha passado por alguma transformação intensa, como a ejeção gravitacional por uma estrela massiva ou uma supernova próxima, que tenha alterado sua estrutura interna antes de ser lançado rumo ao espaço interestelar. Seja qual for a origem, a composição química do 3I Atlas prova uma coisa: nem todos os cometas são iguais. E mais ainda, nem todos os sistemas estelares produzem os mesmos tipos de corpos celestes. O 3I Atlas está nos mostrando que o universo é muito mais diversificado e estranho do que imaginávamos. E no próximo capítulo, vamos entender melhor sua trajetória, sua origem estimada e para onde ele está indo. Se existe algo tão importante quanto saber do que um objeto é feito, é entender de onde ele veio e para onde ele está indo. No caso do 3I Atlas, essas duas perguntas têm respostas ainda abertas, mas os primeiros dados orbitais já traçam um perfil fascinante. Logo nas primeiras semanas após sua descoberta, astrônomos do mundo inteiro correram para calcular a trajetória do objeto com o máximo de precisão possível, e os resultados foram impressionantes. A órbita do 3I Atlas é hiperbólica, ou seja, ele não está preso gravitacionalmente ao nosso Sol. Isso confirma sua origem interestelar. Ele veio de fora do sistema solar e está apenas de passagem.
Sua excentricidade orbital, um valor que determina o quão esticada é a órbita, foi medida em cerca de 1,37, bem acima do valor 1 que define uma órbita parabólica. Isso faz do 3I Atlas o objeto com maior excentricidade já registrado no sistema solar, superando tanto o Oumuamua quanto o Borisov. A velocidade também é surpreendente. Quando cruzar o ponto mais próximo do Sol, o periélio, que ocorrerá em 29 de outubro de 2025, o 3I Atlas estará a aproximadamente 1,36 unidades astronômicas do Sol, um pouco além da órbita da Terra. Mesmo assim, ele passará pelo periélio a mais de 46 km por segundo, um número considerável, e o mais intrigante, ele não fará nenhuma aproximação perigosa da Terra. Em nenhum momento sua trajetória o coloca em rota de colisão, ou mesmo em proximidade crítica com o nosso planeta. Ainda assim, ele será visível por telescópios potentes, especialmente no segundo semestre de 2025. Agora sobre sua origem. É aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Analisando sua trajetória reversa, ou seja, voltando no tempo e simulando sua rota ao contrário, os cientistas sugerem que o 3I Atlas pode ter vindo de uma região conhecida como disco espesso da Via Láctea. Essa parte da galáxia é antiga, povoada por estrelas mais velhas e mais pobres em metais, ou seja, com menos elementos pesados. Com base nos dados atuais, a idade estimada desse objeto interestelar pode estar entre 7,6 e 14 bilhões de anos. Se isso se confirmar, ele pode ser mais velho que o próprio sistema solar. Imagine, um cometa que já existia antes da Terra sequer se formar, um fragmento de um sistema extinto vagando pelo espaço por tempo incalculável. Por fim, há quem se pergunte, poderíamos interceptá-lo? Enviar uma sonda, talvez? A resposta, infelizmente, é não. Pelo menos não com a tecnologia atual. O ΔV necessário, ou seja, a energia para alcançar o objeto, é simplesmente alto demais para qualquer nave lançada da Terra em tempo hábil. Algumas simulações indicam que, caso tivéssemos uma sonda já em órbita de Marte ou Júpiter, talvez, e apenas talvez, fosse possível uma aproximação. Mesmo sem uma missão física, o 3I Atlas está oferecendo uma chance preciosa de estudar um pedaço do cosmos que não pertence ao nosso quintal. Cada dado coletado, cada análise espectral, cada fotografia, tudo nos ajuda a se entender não só esse objeto, mas também o universo que o criou. No próximo capítulo, vamos mergulhar nas especulações, das mais científicas às mais ousadas. Porque onde há mistério, sempre haverá teorias. Com um objeto tão fora dos padrões como o 3I Atlas, seria impossível que ele passasse despercebido tanto pela comunidade científica quanto pelo público mais curioso. As observações inusitadas, os dados inesperados e a própria raridade de um visitante interestelar abriram espaço para uma variedade de especulações, algumas baseadas em ciência sólida, outras nem tanto. Logo após a detecção da sua atividade incomum, como o brilho intenso mesmo estando longe do Sol, começaram a surgir as primeiras teorias. Cientistas mais conservadores apostaram em uma explicação simples. O 3I Atlas seria um cometa extremamente primitivo, formado em uma região fria e rica em compostos voláteis. Outros, porém, viram espaço para hipóteses mais ousadas. Uma das ideias mais discutidas nos fóruns de astronomia e ufologia foi a possibilidade de que o 3I Atlas fosse um objeto artificial. Uma sonda interestelar, talvez abandonada por uma civilização antiga, ou até mesmo ativa, disfarçada sob uma aparência cometária. O comportamento atípico, como mudanças no brilho e um possível leve desvio de rota, sugerido por alguns dados preliminares, alimentou essas interpretações. A NASA e outras agências rapidamente esclareceram que qualquer desvio aparente na trajetória era explicável dentro das incertezas normais de medição, especialmente nos primeiros dias de observação. Mesmo assim, o boato já havia se espalhado. Nas redes sociais circularam imagens sensacionalistas. Algumas mostravam simulações incorretas da órbita do objeto, alegando que ele se ocultaria atrás do Sol e emergiria em outra direção, o que nunca foi confirmado por nenhum observatório profissional. Outras teorias chegaram a ligar o 3I Atlas a uma possível interferência em satélites, o que também foi rapidamente desmentido. No campo acadêmico, surgiram debates interessantes sobre a possibilidade de detecção ativa de cometas interestelares por outras civilizações. Se nós conseguimos observar
observar objetos como o Oumuamua e o 3I Atlas cruzando nosso sistema. Será que civilizações distantes também detectam corpos como os nossos cometas e os analisam da mesma forma? O 3I Atlas reacendeu discussões sobre astrobiologia e vigilância interestelar. Ainda entre os especialistas, outra linha de especulação ganhou força. O 3I Atlas poderia ser um fragmento de uma colisão catastrófica ocorrida em outro sistema estelar. Um planeta destruído, um corpo ejetado por um buraco negro, a química incomum do objeto abre a possibilidade de cenários extremos. Cientistas também se perguntaram se seria possível, um dia, enviar sondas para interceptar visitantes interestelares. Missões conceituais como a Projeto Lyra, que propõe interceptar objetos como o Oumuamua, foram reavaliadas à luz do 3I Atlas. Será que, se tivermos tempo e infraestrutura em órbita, conseguiremos um dia estudar um desses visitantes de perto? Por enquanto, o 3I Atlas segue sua jornada silenciosa, deixando para trás um rastro de dados, perguntas e teorias. Nem todas resistem ao crivo científico, mas todas reforçam o fascínio que um objeto como esse provoca. E enquanto ele segue sua rota hiperbólica rumo ao espaço profundo, os astrônomos se preparam para extrair o máximo possível de informações. Afinal, não sabemos quando outro objeto como esse voltará a cruzar nosso céu. No próximo capítulo, vamos falar sobre o que está sendo feito e o que ainda pode ser feito para aproveitar essa rara oportunidade científica. O 3I Atlas cruzando o sistema solar representou uma corrida contra o tempo. A cada dia, ele se aproximava do periélio, seu ponto mais próximo do Sol, e depois seguiria viagem rumo ao espaço interestelar, possivelmente para nunca mais ser visto. Por isso, cientistas do mundo inteiro mobilizaram recursos para observá-lo com tudo o que tinham. A primeira linha de defesa veio dos telescópios espaciais. O Hubble, com sua capacidade de capturar detalhes da coma, forneceu dados essenciais nas fases iniciais. O James Webb, por sua vez, foi decisivo para a análise espectroscópica, revelando a composição química incomum do objeto, mas os telescópios terrestres também foram essenciais. O Very Large Telescope, no Chile, acompanhou a evolução da coma, detectando mudanças sutis em sua coloração e densidade. O telescópio Gemini, no Havaí, ajudou a rastrear a trajetória com precisão, refinando os modelos orbitais. O Vera Rubin Observatory, ainda em comissionamento, teve um papel interessante. Graças à sua capacidade de registrar grandes áreas do céu em alta resolução, ele ajudou a construir uma linha do tempo visual da aproximação do 3I Atlas. Isso foi vital para identificar padrões e movimentos não óbvios. Enquanto isso, astrônomos amadores ao redor do mundo também se mobilizavam. Com telescópios de médio porte, eles documentavam cada aparição do objeto, compartilhando dados e imagens com a comunidade científica. Grupos em países como Brasil, Espanha, Japão e Austrália contribuíram com medições que ajudaram a refinar a trajetória e o brilho do objeto ao longo do tempo. A TESS, mesmo não tendo sido criada para esse propósito, forneceu um registro inédito do objeto antes mesmo de sua descoberta oficial, por meio da técnica de Precovery, uma revisão de imagens arquivadas. Isso mostrou como até mesmo missões com outros objetivos podem colaborar em descobertas inesperadas. A Agência Espacial Europeia, ESA, e a NASA também discutiram, em reuniões emergenciais, a viabilidade de lançar uma missão rápida de interceptação, mas como vimos anteriormente, a energia necessária para alcançar o 3I Atlas era alta demais. Ainda assim, a ideia reacendeu o interesse em missões pré-planejadas de resposta rápida para futuros objetos interestelares. Além das observações astronômicas, houve também um esforço multidisciplinar. Cientistas planetários, especialistas em dinâmicas orbitais, astrobiólogos e engenheiros aeroespaciais trabalharam juntos para modelar cenários, prever comportamentos e simular interações químicas do objeto com o ambiente solar. Por fim, a própria população pôde acompanhar boa parte dessa mobilização. Sites como o da NASA, da ESA e plataformas como o Stellarium e o Skylive permitiram que pessoas comuns localizassem o 3I Atlas no céu, mesmo que ele fosse visível apenas com o auxílio de telescópios. A ciência se move rápido quando há oportunidade, e com o 3I Atlas, o senso de urgência foi um fator determinante.
Em questão de semanas, o objeto passou de um ponto brilhante e estranho a um dos alvos mais estudados da década. Um lembrete poderoso de que o universo está sempre pronto para nos surpreender e que precisamos estar prontos para observá-lo. Um dos momentos mais aguardados e debatidos da passagem do 3I Atlas pelo Sistema Solar foi sua ocultação pelo Sol, prevista para ocorrer em 29 de outubro de 2025, durante o periélio de sua trajetória. Esse fenômeno acontece quando um objeto fica exatamente atrás do Sol do ponto de vista da Terra, tornando-se temporariamente invisível a todos os telescópios terrestres e até mesmo a instrumentos como o James Webb, que não podem apontar diretamente para a estrela devido ao risco de danos causados pela radiação intensa. E é justamente essa invisibilidade momentânea que deu origem a uma série de teorias, sites sensacionalistas, postagens em redes sociais e até alguns youtubers começaram a sugerir que o 3I Atlas mudaria sua rota durante esse período. A especulação mais extrema afirmava que ele desapareceria atrás do Sol e reapareceria em outra direção. Alguns foram além, sugerindo que esse movimento seria intencional, como se o objeto tivesse controle próprio. A origem dessa teoria veio de um post em espanhol amplamente compartilhado que afirmava que a mudança seria impossível de explicar com base nas leis da física conhecidas. O texto ainda dizia que essa ocultação seria acompanhada de eventos globais, uma loucura planetária, nas palavras do post. Obviamente, nada disso se confirmou. Os astrônomos, desde o início, foram claros. A trajetória do 3I Atlas é hiperbólica e estável. Não há forças conhecidas atuando sobre ele que possam provocar uma mudança significativa de curso, com exceção de forças naturais e previsíveis, como a pressão da radiação solar ou jatos de gás oriundos da sublimação de seu núcleo. Esses efeitos, no entanto, já estão incluídos nos modelos orbitais utilizados. O 3I Atlas está partindo. Silencioso, majestoso e ainda misterioso, ele segue sua trajetória hiperbólica para além dos confins do nosso sistema solar. E embora ele esteja indo embora, sua passagem deixa uma marca duradoura, científica, histórica e emocional. Com ele, aprendemos que nosso céu é visitado de tempos em tempos por viajantes de outras estrelas, que esses objetos podem conter pistas sobre a formação de sistemas planetários completamente diferentes do nosso, que a composição química de um cometa pode contar histórias que atravessam bilhões de anos. Aprendemos também sobre a urgência da ciência. Em poucas semanas, o mundo se mobilizou para observar, registrar, calcular e compreender. De telescópios espaciais de última geração até astrônomos amadores com equipamentos modestos, todos contribuíram com dados que se somam à história cósmica. E acima de tudo, o 3I Atlas nos lembrou de algo essencial. Não estamos sozinhos no universo, não necessariamente em termos de vida inteligente, mas em termos de pertencimento. Somos parte de algo muito maior. O cosmos é dinâmico, vivo, em constante movimento, e cada objeto que cruza nosso céu é um lembrete disso. Portanto, quando olhar para as estrelas esta noite, lembre-se, talvez neste exato momento, outro visitante interestelar esteja a caminho, invisível ainda, mas inevitável. Se você gostou dessa jornada, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem também ama os mistérios do espaço. Tem muito mais vindo por aí. E claro, continue explorando, o universo agradece. Até o próximo vídeo.